Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou trazer 3 livros para você se organizar para 2019. Uma das coisas que a gente mais escuta por aí é as pessoas sempre falando sobre se organizar, se planejar, conseguir colocar a vida em dia, resolver as pendências, conseguir realizar sonhos, alcançar os objetivos e metas. E muita gente não consegue, isso é fato. Mas ainda bem que existe uma gama de opções para que vocês consigam se organizar para conseguir colocar aquele projetinho em prática, né? Ou simplesmente conseguir organizar a vida para que você consiga fazer todas as suas tarefas ou conseguir resolver as questões, conciliar aí a agenda bem louca que a gente tem nossa vida bem agitada. E aí eu decidi separar 3 livrinhos bem bacanas, bem maravilhosos, que eu já li ou estou terminando de ler, que vai ajudar muito, que tem me ajudado. Eu até preciso reler algumas coisas de alguns livros e que tem me ajudado a organizar a minha vida. Desde o final de 2017, que eu vi que muita coisa que eu poderia estar realizando e resolvendo eu não estava conseguindo porque eu não estava organizada. E aí eu decidi que eu deveria mudar, que eu teria que fazer as coisas acontecerem e eu acabei utilizando muito dessas minhas opções. Eu comecei a pesquisar e procurar e a gente sabe que existem muitas opções. Mas vamos aqui ao cerne desse vídeo, onde eu vou dar indicações de 3 livros maravilhosos que vão começar a ajudar a vocês se organizarem. O primeiro livro que eu vou apresentar aqui é o Vida Organizada, da Thaís Godinho. Quem tá aí há muitos anos na internet, quem faz uso da internet há muitos anos, sabe que o Vida Organizada é um blog que ajuda e tem ajudado muitas pessoas a se organizarem com dicas maravilhosas da própria Thaís Godinho. A Thaís já fez 3 livros e esse aqui é o primeiro, Vida Organizada, como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. Ela vai dar aqui nesse livro dicas de como se organizar a curto, médio e longo prazo. Ela vai apresentar uma série de métodos e de formas de você se organizar, mas o que eu acho muito legal nesse livro aqui da Thaís é que, assim, gente, não existe uma fórmula mágica. Organizar exige muito mais das pessoas do que dos métodos. Os métodos são só algumas ferramentas, um auxiliar, entendeu? Um assistente para você se organizar. Ela não vai trazer aqui um milagre que você vai virar o senhor organização da noite pro dia. E isso que é o barato. E ela vai falar nesse livro o tempo todo sobre isso. É um livro super pequenininho, dinâmico. O meu também é antiguinho. Ela tem uma proposta de algumas atividades, de você pensar os seus objetivos, você conseguir tirar do papel aquele mestrado que você quer fazer e precisa se organizar, aquela viagem, ou uma educação financeira para você conseguir comprar o seu carro ou o seu apartamento. Porque tudo, gente, até pra gente comprar qualquer coisa, precisa de um planejamento, de uma organização do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso bolso, para que a gente consiga realizar aquele objetivo. Porque senão não sai do papel, não adianta. E eu acho que, assim, é uma super indicação Vida Organizada. Além do Vida Organizada, a Thaís Godinho tem mais 2 outros livros que vão tratar também sobre organização. E eu tenho os outros 2, eu ainda não li, mas esse aqui eu já li. E eu tenho que relê-lo, porque ele tem dicas maravilhosas, eu preciso resgatar essas dicas. Então essa é a primeira indicação que eu dou para você começar a dar o seu pontapé inicial para uma vida mais organizada e mais planejada. O segundo livro que eu vou indicar aqui é um lançamento bem fresquinho aqui, que acabou de ser lançado. Na verdade, eu ainda estou lendo esse livro, mas eu acho que ele já vale estar aqui para vocês. E o livro em questão é o Método Bullet Journal. Registre o passado, organize o presente e planeje o futuro, do Ryder Carroll. O Carroll, né? O Ryder não, porque eu não sou íntima do Carroll. O Carroll é o criador do método Bullet Journal. A gente sabe que muita gente tá aí falando sobre bullet, falando sobre planner, como tem
vídeos e mais vídeos aí no YouTube falando sobre métodos e formas de trabalhar com o Planner e com o Bullet Journal. Mas o Carol, ele é o pai do método. Ele criou um método muito bacana e que tem sido aprimorado ao longo dos anos. E esse método se transformou em livro onde ele vai falar sobre o passo a passo do método e dizer as razões por quais ele decidiu criar um método, o porquê aconteceu e toda a história e toda a relação dele com o método, o que tem melhorado e o que melhorou na vida dele depois que ele passou a utilizar o método Bullet Journal. O livro é incrível, eu comecei a ler ele assim que ele chegou, eu abri a caixa, comecei a ler o livro e eu falei assim, gente, que genial. Eu acabei parando um pouquinho, mas eu retomei a leitura e já tô bem no finalzinho, da metade pro final. E é um livro que, assim, o método Bullet Journal você consegue conhecer o método no site, super tranquilo. Eu já utilizava o método há um tempo, mas eu queria aprimorar e melhorar, porque o método ele é muito bacana. Porém, eu tava achando que eu tava usando ele de uma maneira meio que estranha. Na verdade, eu adaptei o método pra mim e o Carol mesmo fala que o método é assim, mas você vai ajustar o método conforme as suas necessidades. E eu acho que o método que ele é ajustável é um método que funciona. Porque, gente, nem tudo que funciona pra um vai funcionar pra mim, porque nós temos vidas diferentes, rotinas diferentes e não adianta. Eu uso um método de organização que o meu marido usa totalmente diferente. Porque a nossa rotina é diferente e a gente mora na mesma casa, tá? E a gente divide a mesma cama. Mas a gente precisa nós temos necessidades diferentes. E o Carol vai dizer sobre isso para o método que ele é adaptável. Porém, o livro, ele vai dar uma boa condensada, não é condensada é diminuir, mas ele vai dar uma aprofundada no que tá lá no site, ele vai explicar coisas, ele vai dizer o porquê. O site ele vai dizer o como, mas aqui ele vai dizer o porquê. E isso que é bacana, vai explicar, tem as partes que ele vai explicando certinho, ele é ilustrado, vai mostrando como é. E o legal do Bullet Journal, gente, é que ele é o método que você não precisa de muita coisa. É apenas um caderno, uma caneta, um lápis, o que você achar melhor e vamos que vamos. Mas ele vai explicar coisas que fazem sentido. Você lê o livro e a vontade de você já pegar um caderno e já começar a organizar a vida, organizar as coisas é quase que imediata. Então, essa aqui também é uma super dica para você se organizar, para você planejar a sua vida para 2019 e para o futuro. Então, eu acho que... E conhecer o método. A gente tem vários outros. A gente tem o Get Things Done. A gente tem os métodos próprios que acaba desenvolvendo. Mas existem metodologias bem bacanas para se organizar e que funcionam. Então, esse aqui apresenta um pouquinho esse método maravilhoso para você conseguir começar a organizar a sua vida. E o último livro que eu vou apresentar, eu vou dizer que ele é um pouquinho do método do Bullet Journal do Ryder Carroll, que é o Diário em Tópicos, que foi lançado no ano passado, em 2017, um guia prático. Isso aqui, gente, é o método Bullet Journal, o Diário em Tópicos, de uma maneira um pouco mais simples e sem muita parte teórica e filosófica. Ele é bem mais mão na massa. O do Carroll também tem uma parte prática muito boa, mas ele é mais mão na massa mesmo, como eu posso dizer. A Rachel Miller, provavelmente ela é uma discípula do Carroll, ela conheceu o método anos atrás e ela desenvolveu esse livro muito legal. Ele é ilustrado, colorido, super... Ele tem um projeto editorial bem bacana e ele vai trazer várias outras... uma variação do Bullet Journal. Foi com esse livro que eu organizei boa parte da minha vida no finalzinho de 2017. Foi baseado nesse livro, porque eu queria algo mais... que me desse mais exemplos. Ele traz muitos exemplos. Ele fala sobre tipos de caneta, tipos de coisas que você pode utilizar para dar aquele floreio, dar aquela sua personalizada na sua ferramenta de trabalho de organização. Então é uma indicação que eu super dou, muito bacana, desse livro.
E vai também explicar o método Bullet Journal da maneira que a Miller utiliza. O Bullet Journal eu gosto dele pela sua simplicidade e essa pegada minimalista, mas o Diário em Tópicos ele vai apresentar o Bullet Journal de uma forma mais cute, que eu posso dizer pra vocês, mais fofa. Então vale a pena também e ele ajuda muito. Se você tá afim de entender um pouco do método Bullet Journal, mas você não tá muito afim dessa parte filosófica, teórica e da coisa, porque tem, gente, as coisas precisam de um certo fundamento pra você dizer por que você tá fazendo aquilo. Essa é a indicação que eu super dou do Diário em Tópicos. Eu ainda quero ler outros livros sobre outras metodologias de organização, porque eu acho que se a gente pegar um pouquinho de cada, a gente constrói um método próprio que consegue super resolver a vida e a gente conseguir colocar os nossos planos e objetivos em prática. Então, pessoal, é isso. Esses são os 3 livros para vocês se organizarem agora para 2019. Digam aí pra mim se vocês aí estão empolgados com o novo ano, se já estão pensando aí, fazendo suas resoluções, dizendo que esse ano eu vou resolver aquela pendência que eu já estou há 5 anos sem resolver. Diz aí nos comentários pra mim o que vocês vão fazer ou deixar de fazer nesse 2019 para ter uma vida um pouco mais organizada. Se curtiram esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal e vejo vocês num próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!